Meu Deus, planejamento mensal, planejamento anual. Jesus, como faz isso? Eu ouvi você falando, eu achei que você estava tendo uma crise de identidade. Eu ia te responder lá da sala. Eu colocando aqui no vídeo, tá tudo bem. Ela sabe, gente. Olá, pessoas! Bem-vindos ao Organiza Daphne. Hoje o vídeo é sobre uma coisa que vocês já me perguntaram e já pediram pra eu falar como a gente faz aqui em casa, que é como a gente usa esses quadros de planejamento anual e mensal. Daphne, o que você tá falando? Aqui no nosso escritório a gente tem dois quadros, um quadro de planejamento mensal e um quadro de planejamento anual. É claro que esses quadros, assim, não dá pra anotar a sua vida no quadro e todos os seus compromissos nesse quadro, mas é legal pra você bater o olho e ter uma ideia. Vamos deixar bem claro aqui que a utilização desses quadros não substitui a necessidade de ter uma agenda. Sim, uma agenda cheia de coisas pra você riscar e anotar tudo que você quiser. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho essa agenda, eu tenho mais esse planner e além disso eu tenho também o meu caderno de roteiros, que está tudo aqui, o que falaremos. A pessoa é tão organizada, que eu tenho os roteiros do Organiza Daphne e os roteiros do Saúde na Rotina, porque afinal de contas são dois canais no YouTube pra tomar conta, né? Mas tudo bem, me empolguei sobre a organização, temos muitos papéis aqui para anotar. Vamos voltar aos quadros. Nos nossos ao vivo já perguntaram pra gente como é que a gente usa esse quadro, como a gente se organiza com ele. Então eu vou falar aqui pra vocês qual é a nossa experiência e como funciona pra gente. Primeiro você precisa ter espaço pra pendurar esse quadro, porque o quadro anual, deixa eu te contar, eu tô olhando aqui pra ele, que não é pequeno, você precisa de uma boa parede pra prender ele ali. Obrigada, Zen! O quadro mensal é um pouquinho menor e eu já vi várias pessoas usando ele. A gente comprou na Calunga, não é uma publicidade, mas poderia ser. A gente comprou primeiro o mensal pra ver se a gente se adaptava e nele a gente coloca eventos, gravações, ou seja, tudo que a gente tem que fazer, mas com chamadas bem rápidas, bem objetivas, porque não tem tanto espaço para escrever. Só pra gente lembrar, então, por exemplo, a gente tem um happy hour, a gente tem uma palestra, a gente tem que gravar um vídeo, a gente tem uma collab com alguém. Como ele fica atrás da nossa mesa de trabalho, onde fica nosso computador, a gente vira e mexe, tá perdido, não sabe que dia é hoje, ou o que tem que fazer, ou se alguém fala, você pode tal dia, e a gente bate o olho no quadro e dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa anotada, se a gente tem algum compromisso. Esse quadro mensal tem espaço maior pra você escrever nos dias. A única coisa chata mais ou menos, porque eu gosto de escrever nele, então todo mês a gente tem que colocar o mês referência ali e colocar os dias distribuído na semana. Como ele tem mais espaço, eu e o Diego a gente usa basicamente pra isso, assim, que ajuda muito quando a gente vai fazer alguma gravação com outra pessoa. Além de estar anotado na agenda física, né, de papel, a gente também anota no quadro pra poder ter noção de como tá a nossa semana, se a gente tá corrido, se não tá, se a gente vai ter algum dia fora de casa, porque é sempre assim, quando a gente sai de casa, a gente aí coloca umas 2 horas a mais do tempo da ação que a gente vai fazer, porque tem o transporte, aí fica conversando e toma um café e tal, sabe como é. Já o quadro anual, a gente comprou bem depois, se eu não me engano a gente comprou no final do ano passado, e a gente usa pra anotar datas importantes ao longo do ano e também as datas que se repetem. Então, por exemplo, aniversário da gente, aniversário dos cachorros, alguns dias importantes, por exemplo, o dia do chocolate. Sim, a gente tem tudo isso anotado nesse quadro. No final do ano passado, lá no Saúde na Rotina, a gente tava fazendo vídeo todo dia, então a gente fez algumas previsões com as métricas que a gente tinha. Então o quadro anual ele serviu para isso, a gente tinha previsões do que a gente esperaria ao longo dos meses. Então, por exemplo, de janeiro a fevereiro, quantos inscritos a gente ia ter, qual que era a programação, se a gente mantesse essa velocidade de crescimento. Então é muito legal o quadro anual para isso. Anotar também os dias especiais ou os dias importantes são legais para você ter uma noção de quanto tempo falta e para você não esquecer nada. Outra coisa que a gente anota no quadro anual é quando a gente tem algum trabalho para fazer que vai durar algum tempo. Então, por exemplo, são 3 postagens de vídeo, são 4 postagens de vídeo, a gente vai planejando esses vídeos e vai programando nos dias. Assim a gente consegue ter uma noção de quantos dias vão tomar esse mês, das programações das postagens, e aí fica mais fácil de você dar uma resposta para as pessoas. Por exemplo, se você estiver fazendo TCC, você sabe que você vai fazer isso ao longo do ano. Então você pode ter um quadro anual para distribuir as tarefas, para não acumular para fazer tudo no mesmo dia. Principalmente porque não dá para fazer tudo tipo em uma semana. O TCC é um processo longo. Então é legal para você ter uma visão geral do ano e de como tá comprometido os seus meses. Desde que a gente comprou esses 2 quadros, ajudou muito no nosso planejamento, tanto estratégico quanto de trabalho. E é claro que toda vez a gente tá aprendendo outras
outras formas de usar o quadro e aprendendo outras utilidades e como a gente pode usar ele também. Lembrando que a gente ainda tem mais 2 quadros brancos na nossa frente, que está desse lado aqui, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade eu não vou porque tá escrito um monte de coisa, mas a gente tem 2 quadros brancos também na frente do nosso computador, onde a gente vai, tipo, deixando recado um pro outro, recado pra gente fazer ao longo do dia. E aí, você tem algum desses quadros brancos? Gostaria de ter? Como você usa ele aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver outro jeito de usar esse quadro branco que funciona pra você, compartilha com a gente. Afinal, toda ideia de organização é super bem-vinda nesse canal. Não esquece de clicar aqui, se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo!